Olá pessoal, eu sou Frank Ataídes, do canal Historiando da Verdade, e é impossível, né, nos dias de hoje, ler notícias e não ficar revoltado com os acontecimentos do país. Né? Recentemente, ou no dia de ontem, um deputado do PSL propôs criar uma secretaria de desesquerdização. Não é? Ou seja, se os eleitores de Bolsonaro chamam Nicolás Maduro de ditador, o que é tentar controlar o pensamento do ser humano? Não é? Isso não é nem ditadura, isso é quase uma caça às bruxas, uma inquisição. Tá claro, né, a liberdade de expressão e a liberdade de pensamento da Constituição. Que papo é esse de que as pessoas têm que pensar como o presidente pensa? Né? Cada ser humano pensa de acordo com o que vive, com sua história de vida, com as suas convicções. Não é um presidente da República que muda a ideia das pessoas. Ele não tem esse direito e não tem essa autoridade. Né? Que caça, isso é caça às bruxas. Parece que nós voltamos à Idade Média. Né? E aí anuncia uma pastora evangélica para ser subsecretária do MEC. Né? Então tem que anunciar, porque o país é laico, anunciar uma secretária católica, outra de Umbanda, outra muçulmana, uma judia, porque o país é laico, não se mistura a religião com o Estado. Religião é na igreja. Né? E o engraçado deputado que propôs a Secretaria de Desesquerdização, né, é um deputado caloteiro, não paga dívida na terra dele. Deve mais de 500 mil e não paga. Um caloteiro que se diz cristão, mas não paga dívida. Né? E aí eu me pergunto, aonde está escrito isso? Para esses fariseus, onde está escrito na palavra perseguição a pensamentos? Perseguição a quem pensa diferente? O país passou por um golpe, né, recentemente, e as pessoas pouco sabem, mas, por exemplo, o Brasil, de 2016, com a queda da Dilma para cá, aumentou de 32 para 43 o número de bilionários do país. Em compensação, aumentou o nível de desemprego. Né? E aí a gente escuta, o PT quebrou o Brasil. Não, vamos conhecer a história do Brasil. Existe um negócio chamado, isso aqui se chama livro. Isso aqui é para ler, para se informar. Né? Vamos pegar só um exemplo do governo Fernando Henrique Cardoso nas privatizações. 45 trilhões de dólares foi o prejuízo dado no governo FHC. 45 trilhões de dólares ao custo de R$4 dá 180 trilhões de reais. E se corrigido nos dias de hoje, já vai dar perto de um quatrilhão de reais. E foi o PT que quebrou o Brasil. Não é? Vamos combater a esquerda. Esse povo não sabe nem o que é esquerda. Eles não sabem definir o que é esquerda, o que é direita. Esse presidente não sabe definir o que é neoliberalismo, liberalismo econômico. Não sabe quem fez, quem propôs. E pior, né? Colocou um ministro chamado Paulo Guedes, que ele só não vende a mãe dele e os bens dele. Que a proposta dele é vender tudo que o país tem. O Brasil hoje tem uma reserva de 40 trilhões de reais de petróleo. Que, descoberto o pré-sal do governo Lula, a lei da partilha iria 50% para a educação. Mas a elite da rapina, né, que derrubou o governo Dilma e colocou o vampiro Temer, que sumiu, o bandido sumiu, né, e está dando continuidade agora, o entreguismo do nosso petróleo. Anuncia invadir terras indígenas por causa do nióbio. Vendeu a Embraer, que tinha fechado um acordo, né, no governo Lula, com a compra de 36 caças Gripen de última geração,
com compartilhamento de tecnologia. O Brasil ia ser um dos 10 países produtores de caças de defesa. E nós precisamos, porque nós temos um país continental e depois das guerras do petróleo, obviamente virá as guerras das águas. O Brasil só na Amazônia possui uma reserva de água que abasteceria o planeta Terra por 400 anos. Ou vocês acham que quando faltar água no mundo, aonde vão procurar? Não é? Então, eu começo a acreditar que essa Adamares, né, ministra de Direitos Humanos, que não sabe nem o que é direitos humanos, que fica falando de menino veste azul, menina veste rosa, que viu Jesus no pé da goiabeira, é um disfarce para fazer as patifarias da venda das nossas riquezas por trás das costas do povo. Não é? É um país que o presidente diz que o empresário é um coitadinho. O brasileiro nem sabe que empresário não paga imposto sobre lucro e nem sobre dividendos. A taxa de imposto é zero. Quem paga imposto é pobre e classe média, que paga no imposto de renda, que paga no consumo. Rico não paga. Só aqui que não paga, e na Estônia, 2 países do mundo. Aliás, rico no Brasil não paga imposto sobre herança. O imposto sobre herança do Brasil é 4%, nos Estados Unidos é 50%. Não é? E aí veio uma reforma da Previdência, para quê? Para garantir lucro para banqueiro, né, que é um erro histórico do governo Sarney, que é um erro do governo Lula, é um erro do governo Dilma, de não terem auditado essa dívida pública ou ter feito como fez Cristina Kirchner, Néstor Kirchner na Argentina, dá calote. Porque esses caras sugam o sangue da classe trabalhadora, né, vivem muito bem, obrigado, e odeiam o pobre. E isso não é de hoje, não é? Quando você lê um livro como esse, né, do Gessé de Souza, A Elite do Atraso, desde a escravidão à Lava Jato, a elite realmente odeia pobre. A imigração que começou no final do século XX no Brasil foi justamente em função de não dar emprego para o negro liberto, que cria-se a desigualdade. O Brasil foi o maior traficante de negros do mundo, mais de 6 milhões. E foi o último país a abolir a escravidão no mundo. Negro aqui era objeto. Negros tigres o país produzia. Negros tigres eram o quê? Negros que carregavam tonéis de excrementos, não é? E com aquele ácido úrico nas costas, deixava toda arriscada as costas dos homens negros. Né? Hoje, a desigualdade no Brasil, o Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo. 10% dos homens dos mais ricos possuem 50% da riqueza nacional. E os outros 90%, os outros 50%. É um país onde juiz que ganha 50, 60, 70 mil reais por mês, ele recebe auxílio moradia, e nós temos uma infinidade de moradores de rua. É um país que se vende até fé, se vende esperança, se vende amor, se vende Jesus e cartão de crédito. Não é? E esses caras acham que está tudo certo. Esse presidente não tem nem noção da questão da miséria que está o país hoje. Hoje o Brasil tem mais miseráveis do que toda a população da Venezuela. E aí os bolsonaristas ficam falando da Venezuela. Nós temos mais miseráveis do que a Venezuela. A população da Venezuela é o tamanho de número de miseráveis que nós temos aqui. E cadê os brasileiros para agir aqui? Ficam se intrometendo por questões ideológicas. Ideologia é pensamento, é uma liberdade que as pessoas têm. Ninguém pode tirar isso. O país é tão desacreditado, né? Os intelectuais brasileiros têm tanto descrédito desse governo que tiveram que trazer um colombiano
para ser ministro da Educação. E o ministro da Educação agora quer implantar a educação moral e cívica. Eu aposto que se perguntar para ele o que é moral e o que é civismo, ele não sabe. Não é? Vai tirar que matéria? Filosofia, que ensina o homem a pensar? Vai tirar sociologia, que ensina o ser humano a analisar a sociedade que está e a exploração que sofre? Vai tirar história, que ensina que a história que tem que se aprender história para não cometer os erros do passado? Que matéria vai tirar para colocar educação moral e cívica? E que papo é esse de cantar hino todo dia? Não é? Se pego, esse presidente, provavelmente, se pedir para ele cantar o hino, ele erra. Nós não estamos em ditadura militar. Tem que se respeitar a Constituição. O grande problema é que nós temos um Supremo Tribunal Federal acovardado, com algumas exceções. Nós temos um parlamento submisso, né? Com raras exceções, né? Um parlamento lascivo, que troca o voto do eleitor por dinheiro, por poder, por cargos. Vende até a própria mãe, né? Como esse deputado, Ministério da Desesquerdização. Imagine se voltar um governo de esquerda, vai criar o Ministério da esquerdização e acabar com a direitização. Acaba com a direita. Expulsa todo mundo, a direita expulsa desse país. Nunca aconteceu isso. E olha, que eu acompanho a Constituição de 88 no governo Sarney, no governo Fernando Henrique, né? A gente aceita as derrotas, aprende a conviver democraticamente, mas não se inicia caça às bruxas, às pessoas. Cada um tem a sua liberdade de pensamento, a sua manifestação de pensamento. Como é que um professor de história vai dar aula sobre a Revolução Industrial e não vai falar do antagonismo, né? De Adam Smith, que está aqui, que eu li, que provavelmente o presidente não leu, e Karl Marx, que está aqui, que provavelmente o presidente não leu, não é? A gente tem que falar dos antagônicos. Quem tira a sua própria convicção é o aluno. Você media o conhecimento. Como dizia Paulo Freire, ninguém ensina nada a ninguém. Nós aprendemos, professor e aluno, mediados pelo mundo, pelos acontecimentos do mundo. E aí vai proibir, daqui a pouco vai se proibir também de falar sobre como se tem concepção a vida. Né? Como quando eu era criança, que minha mãe dizia, olha, a cegonha que traz. Não é? Então a gente está passando por um momento que parece que o Brasil está voltando à Idade Média. A Idade da Inquisição. Né? Apoiado por um movimento, né, protestante, inclusive sem base do próprio nascimento protestantista. A maioria desses conglomerados milionários não possui base calvinista, não possui base luterana, não possui base nenhuma. O cara hoje abre uma portinha ali, paga um aluguel, pede dinheiro para um, pede dinheiro para outro, daqui a pouco monta um conglomerado, fica bilionário, contrariando até o próprio Jesus de Nazaré, usando o nome dele para contrariá-lo. Eu duvido que alguém possa me dizer que esse presidente psicopata, porque ele age como um psicopata. As coisas que ele fala não tem sentido. Que igreja, que evangelho ele segue? Um cara que defende Stroessner, que era um pedófilo. O cara que defende Brilhante Ustra, um torturador assassino. O cara que defende miliciano. Aonde Jesus pregou isso? Nesse país parece que ficou de cabeça para baixo. A ignorantização atingiu o país de uma forma que as pessoas não conseguem acordar. Né? E está na hora de acordar, por enquanto só foi blá, 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 mi,
Mas cadê? Plano para desenvolvimento industrial, plano para geração de emprego. Não só se fala em reforma da Previdência para colocar os mais pobres na miséria daqui a 20, 30 anos. Porque essa Previdência Social proposta por Paulo Guedes e também Paulo Guedes propondo agora, né, extinguir o concurso público, na verdade é para sobrar mais dinheiro para investir na iniciativa privada. Para os ricos ficarem mais ricos e os pobres desassistidos. Eu sempre falei, o neoliberalismo, ou tanto na escola de Hayek, a austríaca, ou na escola de Chicago desse playboy, né? Eles pregam o individualismo. Se você não tem, dane-se, você que se vire. Não existe solidariedade, não existe compaixão, não existe respeito. Existe competitividade, existe meritocracia, que as pessoas não sabem o que é. Meritocracia é coisa para rico. E existe acúmulo. Toda vez que um homem no Brasil fica bilionário, milhares vão para a miséria. Então a gente tem que começar a acordar para esse país, para essa farsa que está sendo construída, né? E pedir também que as apurações de crimes horrendos que aconteceram no país, né, de filho de presidente, que seja apurado com mais absoluto rigor, né? Que patriotismo é esse de entreguismo das nossas riquezas? Nós perder a Embraer por 4 bilhões de dólares é um absurdo. É que nem na época do Fernando Henrique Cardoso, né, que vendia uma estatal com financiamento do BNDES, né? E o empresário pagava perder de vista. Veja o exemplo aqui, na Serra do Mar aqui. A Ecovias ganhou 2 Anchietas, uma Imigrantes, e construiu um Imigrantes e parece que tem um pedágio eterno. E um dos mais caros do mundo. Veja a privatização na Cosipa, que na época eu fui contra. Escrevi um artigo contra essa privatização. Olha o que está hoje. As primeiras ações foram demitir funcionários que tinham um bom poder aquisitivo, contratar por menos salário, reduzir quadros, fazer funcionário trabalhar em várias jornadas, de várias profissões, até que a empresa fechou, porque não dá lucro. O capitalista está pouco se lixando se não dá lucro, ele fecha os caras que morram de fome. É isso que é privatização, é tirar um patrimônio que pertence à nação e dar na mão de meia dúzia. Por que o Paulo Guedes não vende o que ele tem? Se é bom privatizar, por que não privatiza o que é dele? Ele quer privatizar o que é do povo. E que gera mais miséria. Uma Petrobras hoje privatizada, ela gera miséria e miséria grande. A redução salarial cria um colapso no comércio, que cria um colapso na indústria, que cria colapso generalizado. Não se sai da crise quebrando a classe trabalhadora. Se sai da crise gerando emprego e dando melhores salários para a classe trabalhadora. Porque o rico, né, que ganha muito dinheiro, ele não gasta todo o dinheiro. Mas o pobre gasta. É ele que faz girar a economia. Por isso que o Brasil, no governo Lula, não vivia em crise. Porque as ajudas sociais, né, os planos de assistência, faziam girar o comércio, principalmente das pequenas cidades. Os aumentos de salário mínimos, que chegaram a 700% em 8 anos, né, hoje estão sendo reduzidos. O vampirão Michel Temer, que ficou aí só 2 anos... Ele deu só de isenção fiscal para petroleiras levarem o nosso pré-sal, que era destinado dinheiro para a educação, 1,5 trilhão de reais de isenção de impostos. Como se os coitadinhos fossem pobres. É esse país. Daqui a pouco a gente volta ao tempo de Martim Afonso de Souza plantar cana. Plantar cana e ser um país subserviente aos Estados Unidos. Eu quero ver esse alinhamento nos Estados Unidos, se daqui a 2 anos os democratas ganharem.
A quem o Brasil vai se aliar? Se já brigou com a China, já brigou com os muçulmanos, já brigou com todo mundo por questão ideológica. Né? Essa balela de marxismo cultural, de comunismo, os caras nem sabem, o comunismo foi criado na era de Platão. O comunismo foi criado por Marx. Marx cria o marxismo. E o resultado do marxismo é que chegaria a uma sociedade sem desigualdades. Porque o próprio Marx diz que o Estado é burguês e ele é burguês. O Estado não serve ao povo, o Estado serve a gente rica. A quem os bancos financiam? Aos grandes plantadores, às grandes indústrias. Né? Quando o trabalhador deve um pouquinho, o nome dele vai para o SPC. O Estado não combate essa ladroeira que existe do sistema bancário de juros, que expolia o nosso salário. Não se corrige a nossa tabela de imposto de renda, mas dá isenção fiscal, que foi criada no governo Fernando Henrique, para os homens mais ricos do país. Que democracia é essa? Essa é a chamada democracia burguesa. É uma ditadura burguesa. Não é? Porque esse poder está na mão da burguesia há muitos anos. E toda vez que um governo que representa a classe trabalhadora no mundo assume o poder, ele cai rapidamente. Porque a burguesia quer manter esse status. No mundo do funcionalismo público brasileiro, só juiz tem esse privilégio de ter um salário de 40 mil reais. Um professor que educa a nação não ganha 3. Um policial que protege vida não ganha 3. E fora que o juiz tem um aparato gigantesco. Para quê? Para botar pobre, punir pobre e deixá-la apodrecendo dentro da cadeia. É isso que é o Brasil hoje. Com a sua terceira maior população carcerária, com grandes desigualdades sociais e que está chegando já a 40 milhões de miseráveis, e esse presidente dá um absurdo e mudo e não sabe de nada. Né? A única coisa que ele fala é combater marxismo, é combater comunismo, é combater não sei o quê. Né? E quem disse que a direita é um poder que ajuda a classe trabalhadora? A direita é o poder dos ricos. Pense em rico, pense em concentração de riqueza. Vá ver o que a Margaret Thatcher fez na Inglaterra, que o Ronald Reagan fez nos Estados Unidos. Acabaram com o estado de bem-estar social e deixaram a população pobre mais pobre ainda. Né? É preciso desabafar, porque é tanta sandice que esse pessoal fala, né, desse governo, que parece uma coisa inacreditável. Eu nunca vi, né? Eu penso em comparar com alguém, vem na minha cabeça aqui o Sassá Butema, um personagem do Lima Duarte, de uma novela de 20 anos atrás, O Salvador da Pátria. Né? Esse está mais como o afundador da pátria, matador de pobre. Ok, pessoal, desculpa o meu desabafo, mas de vez em quando a gente não aguenta, né, ouvir esse tipo de balela, de privatização que melhora o país. Cadê a melhoria depois da privatização do governo Fernando Henrique? Nenhuma. Ah, a telefonia melhorou. Não, existe um trabalho todo por trás. Os caras não contratam, por exemplo, Correio, não contrata carteiro, não contrata ninguém, e o seu serviço vai ficando ineficiente. Aí o Estado vende como que não presta, para dar de graça para a iniciativa privada. Né? E não adianta, não vamos sair da crise enquanto a PEC 55, que congela os gastos públicos, não for derrubada. Os Estados Unidos só saíram da crise de 29 com o plano Keynes de investimento estatal na construção civil. Nós estamos numa crise, não é pelo governo Lula ou Dilma. Essa crise vem de 2008, da bolha imobiliária dos Estados Unidos. É uma crise tão ou maior do que a crise de 29. É que as pessoas não conhecem. E aí joga tudo nas costas de alguém. Né? O PT quebrou o Brasil. O PT governou o Brasil desde 1500? Não. O PT ficou
3 mandatos e meio e incomodou a elite econômica porque estava dando auxílio à classe trabalhadora. Então tinha que se derrubar mesmo. Por quê? Porque eu volto a frisar, rico não gosta de pobre. Se gostasse de pobre, não tinham tirado os direitos trabalhistas, não teriam criado essa PEC 55, não estariam trabalhando para criar um sistema de aposentadoria para banqueiro faturar mais dinheiro e o pobre morrer sem se aposentar. Isso é a ideia do mercado. Entenda que toda vez que o mercado está em alta, é sinal de desgraça para o pobre. Ok, pessoal? Desculpe o meu desabafo, essa é a minha participação. Eu estou aberto a críticas, né? Estou aberto a diálogo também, né? Mas de vez em quando a gente percebe que parece que o nosso povo mais humilde está indo pro ralo, pro fundo do poço, e não estão percebendo. É uma coisa inacreditável o que acontece, né? Eu começo a pensar, volto a dizer, que essa Adamares, ela é um fantoche. Ela fala essas baboseiras para tirar a desconcentração do povo, para as tramóias passarem por trás sem o povo perceber. Ok? Desculpe novamente pelo desabafo. Essa é a minha participação e até a próxima.